Bem-vindos ao canal Paradoxo da Física. Aqui quem fala é o professor Peter. E nossa aula de hoje é uma correção da prova do PISME do ano de 2019, do módulo 1. Então, boa aula. Questão 11. Ao localizar refugiados em um local plano no deserto, o governo de um país do Oriente Médio resolve utilizar um avião para lançar alimentos e outros itens de primeira necessidade, dada a impossibilidade de outros meios de transporte chegar rapidamente ao local. Um equipamento do avião permite ao piloto registrar o gráfico da variação da altura com o tempo de queda do pacote, que contém um material de ajuda humanitária. Observe o gráfico mostrado na figura 1 e considere que em t igual a 0 segundos o pacote se desprende do avião. Para o pacote poder cair o mais próximo possível dos refugiados, é razoável afirmar que despreze a resistência do ar e considere a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então o movimento seria esse. Está o avião aqui, ele lança o pacote, o avião está a 500 metros, e o pacote leva 10 segundos para chegar ao solo. Então, primeiramente, só de visualizar e entender o enunciado, eu sei que o pacote deve ser lançado antes do avião chegar próximo ao alvo. Por quê? Porque o avião vai estar em movimento aqui. Então, por exemplo, para uma pessoa fora do avião, a visão da queda do pacote vai ser essa aqui, essa visão parabólica. Agora, para a pessoa que está pilotando o avião, para o piloto do avião, vai ser uma trajetória retilínea. Então, logo, o pacote deve ser lançado antes do avião chegar no alvo, para quando o avião estiver passando pelo alvo, o pacote chegue lá. Então, vamos às alternativas. Letra A. O piloto lançou o pacote a 500 metros de altura, exatamente acima do local onde se encontravam os refugiados. Então, essa alternativa já está errada. Não é acima. O piloto lançou o pacote a 500 metros de altura, um pouco antes do local onde se encontravam os refugiados. Essa é uma alternativa que pode estar correta. Letra C. O piloto lançou o pacote a 500 metros de altura, um pouco depois do local onde se encontravam os refugiados. O pacote não vai voltar, por livre e espontânea vontade. Então, a alternativa C está errada. D. O piloto lançou o pacote um pouco antes do local onde se encontravam os refugiados e este chega ao solo com uma velocidade de 50 metros por segundo. Essa alternativa pode estar correta também. E a alternativa E. O piloto lançou o pacote exatamente acima do local onde se encontravam os refugiados e este chega ao solo com uma velocidade de 50 metros por segundo. Não é acima, tem que ser antes. Então vamos agora verificar se é a letra B ou a letra D. Então, nesse lançamento aqui, horizontal, a velocidade inicial do pacote é decomposta em eixo de x e eixo y. E aqui a velocidade resultante. Então, tendo a altura, eu posso encontrar o tempo de queda, embora eu já tenha afirmado que é 10. Mas vamos comprovar. Y é igual a gt ao quadrado sobre 2. 500, que é a altura, é igual a gravidade, que é 10, vezes t ao quadrado dividido por 2. 10 dividido por 2, 5. Então, 500 é igual a 5t ao quadrado. T ao quadrado é 500 dividido por 5, que dá 100. Raiz de 100, 10 segundos. Tendo o tempo de queda, que é de 10 segundos, Vy é igual a g vezes t. Gravidade é 10, tempo de queda é 10, Vy vale 100 metros por segundo. E nesse movimento horizontal, eu sei que no eixo de x, a velocidade, ela obedece o movimento uniforme. Então, a velocidade inicial ela é igual ao Vx, que no movimento uniforme a velocidade é constante. Então, o Vx ele é igual ao VO. Então, utilizando Pitágoras, V ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Logo, V é raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Então, aqui, só aqui, eu já vou elevar o 100 ao quadrado, mais outra velocidade que eu não tenho ao quadrado, somar e tirar a raiz. Então, de qualquer maneira, o número aqui vai ser muito maior se comparado à velocidade de 50 metros por segundo. Então, essa velocidade de queda, a velocidade que está chegando aqui no solo, não vai ser 50 metros por segundo, vai ser maior do que 50 metros por segundo. Então, a alternativa correta seria a alternativa B. B de bola. Questão 12. Automóveis cada vez mais potentes estão sempre sendo apresentados na mídia.
de modo a atrair compradores. O desempenho de um novo modelo é registrado no gráfico abaixo. Então, eu tenho um gráfico de velocidade e tempo, cujo o automóvel parte do instante, de velocidade 5 metros por segundo. Se esse automóvel continuar se deslocando com a mesma aceleração dos primeiros 4 segundos de contagem de tempo, ele atingirá aos 10 segundos uma velocidade de... Então, olha, esse automóvel tem que obedecer, nos 4 primeiros segundos a mesma aceleração. Então, eu vou encontrar. Então, a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Para um tempo de 4 segundos, ele tem uma velocidade de 27 metros por segundo. Então, A não é ΔV sobre ΔT? ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial. ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. A velocidade final é 27 e a inicial é 5, porque ele parte do 5. O tempo final é 4, o tempo inicial é 0. 27 menos 5, 22. Dividido por 4, 5,5 metros por segundo ao quadrado. Então, esta é a aceleração. Agora, eu posso usar a equação horária da velocidade. V igual a VO mais A vezes T. O VO é 5, a aceleração é 5,5 e o tempo é 10. Então, 5,5 vezes 10, 55. 55 mais 5, 60 metros por segundo. Transformando para quilômetros por hora, 60 vezes 3,6, 216 km por hora. Alternativa C. Questão 13. Um viaduto em forma de arco, cujo raio é R, é construído sobre uma ferrovia. Muitas pessoas sentadas dentro de automóveis e ônibus, e também sobre assentos de motos, comentam que parecem ficar mais leves no ponto mais alto do viaduto, principalmente quando passam nesse ponto em grandes velocidades. Um motociclista, ao atingir o ponto mais alto do viaduto, como mostra a figura 3, percebeu que estava a ponto de perder contato entre o seu corpo e o assento da moto. Nesse momento, qual a melhor atitude a ser tomada por ele? Então, tem um motociclista no ponto mais alto do viaduto, Então, vamos às alternativas. Ele deve manter a velocidade da moto constante para que seu peso tenha intensidade igual à força de contato, seria a força normal, entre ele e o assento. Ele deve aumentar a velocidade da moto para que seu peso tenha intensidade igual à força de contato, entre ele e o assento. Ele deve aumentar a velocidade da moto para ficar mais preso ao assento. Ele deve diminuir a velocidade da moto para que seu peso tenha intensidade igual à da força normal, entre ele e o assento. E ele deve diminuir a velocidade da moto de modo a aumentar a intensidade da força de contato entre ele e o assento. Então, analisando aqui, aqui temos uma simbologia para a moto, a força peso, que é vertical para baixo, a força normal de reação ao apoio, que é vertical para cima, e a resultante das forças, que é a força centrípeta. Eu posso afirmar que a força centrípeta é igual à força peso menos a força normal de reação ao apoio. Só que força centrípeta é massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio, que é igual ao peso menos a normal. Então, nessa expressão aqui, o que não pode se alterar é a massa, o raio do viaduto e a força-peso, porque peso é massa vezes gravidade. Então, a única coisa que altera é normal e velocidade. Então, quanto maior a velocidade, menor essa força normal, dando a entender que ele vai perder o contato com o viaduto. Então, por que ele vai perder o contato com o viaduto? Porque a força normal de reação ao apoio está diminuindo. Então, essa força está diminuindo se eu aumentar a velocidade. Agora, se eu diminuo a velocidade, a normal vai ser maior. Sendo a normal maior, a pessoa vai ficar mais presa à moto, no caso, ao viaduto. Então, se eu aumento a velocidade, a tendência da moto perder contato com o viaduto. Se eu diminuo a velocidade, a tendência da moto ficar mais presa ao viaduto. Então, a alternativa é: ele deve diminuir a velocidade da moto de modo a aumentar a intensidade da força normal entre ele e o assento. Questão 14. O sistema de freios ABS aumenta a segurança dos veículos, fazendo com que as rodas não travem e continuem girando, evitando que os pneus derrapem. Uma caminhonete equipada com esse sistema de freios encontra-se acima da velocidade máxima de 110 km por hora, permitida num trecho de uma rodovia.
O motorista dessa caminhonete avista um Fusca que se move no mesmo sentido que ele, a uma velocidade constante de módulo 108 km por hora, no longo trecho plano e retilíneo da rodovia. Ele percebe que não é possível ultrapassar o Fusca, já que um ônibus está vindo na outra pista. Então ele imediatamente pisa no freio, fazendo com que a caminhonete diminua sua velocidade a uma razão de 14,4 km por hora por segundo. Após 5 segundos, depois de acionar os freios, a caminhonete atinge a mesma velocidade do automóvel, evitando uma possível colisão. O módulo da velocidade VO da caminhonete no momento em que o motorista pisou no freio era de... Então, olha, temos o esquema da caminhonete aqui e da possível desaceleração dessa caminhonete para não bater no Fusca. Se é uma desaceleração, a aceleração é negativa. Então, é menos 14,4 km por hora segundos. O tempo de 5 segundos e a velocidade final de 108 km por hora. Então, a equação horária da velocidade V é igual a VO mais AT. A velocidade final é de 108, que é igual a VO mais menos 14,4 vezes 5. Por que eu não preciso transformar? Porque a aceleração está em quilômetros por hora segundos. E o tempo está em segundos. Cortando segundos com segundos, nessa parte aqui eu vou ter quilômetros por hora, usando aqui com a velocidade final em quilômetros por hora. Logo eu vou ter uma velocidade inicial em quilômetros por hora. Então eu não preciso transformar essa aceleração e nesse tempo. Então 108 é igual a VO menos 72, que 5 vezes 14,4 é 72. Esse menos 72 eu posso trocar de membro. Se eu troco, eu inverto o sinal. Então ficaria 108 mais 72, que me dá uma velocidade inicial de 180 km por hora. A alternativa é. Questão 15. A usina de Jaguará está instalada na bacia hidrográfica do Rio Grande, entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. A usina tem potência instalada de aproximadamente 424 megawatts. Além disso, sua eficiência é da ordem de 90% da energia da queda d'água no início do processo, que se transforma em energia elétrica, sendo a altura da barragem igual a de 40 metros. Adote gravidade 10 e considere que 1 litro de água corresponde a uma massa de 1 kg. Nessas condições, é correto afirmar que a vazão de água do Rio Grande em litros por segundo deve ser da ordem de... Então, eu quero encontrar a vazão. Então, o que eu posso fazer? Vazão é volume sobre o tempo, ou vazão é a razão entre a massa sobre o tempo. Posso isolar essa massa. Então, massa é igual a vazão vezes o tempo. Como ele falou em queda de água, eu posso encontrar a energia potencial gravitacional, que é relacionada com essa queda. Então, a energia potencial gravitacional é massa vezes a gravidade vezes a altura. Mas a massa a gente já viu que é a vazão vezes o tempo. Então, eu posso chegar a essa nova fórmula. A energia potencial gravitacional é a vazão vezes o tempo vezes a gravidade vezes a altura. A gente sabe que energia é a potência vezes o tempo, energia elétrica. Logo, a potência é igual a energia dividido pelo tempo. Essa energia eu achei aqui em cima, que é a energia potencial gravitacional, que se transforma em energia elétrica. Então, é a vazão vezes o tempo, vezes a gravidade, vezes a altura, dividido pelo tempo. Corto os tempos, tenho que a potência é a vazão vezes a gravidade vezes a altura. Só que o que é realmente utilizado é 90% do total. Então, eu posso falar que a potência utilizada é 90% da potência total. 90% tirando a porcentagem, eu divido por 100. Então, dá 0,9 da potência total. Então, é 0,9 vezes a vazão, vezes a gravidade, vezes a altura. A potência utilizada é de 424 megawatts. O mega, esse prefixo, esse M maiúsculo, ele vale 10 elevado a sexta. Então, é 424 vezes 10 elevado a sexta, que igual a 0,9 vezes a vazão, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 40. Então, 10 vezes 40, 400, vezes 0,9, 360. Então, a vazão é 424 vezes 10 elevado a sexta, dividido por 360, que vai dar 1,18 vezes 10 elevado a sexta. Ou seja, 1,18 vezes 1 milhão. Multiplicando por 1 milhão,
1.180.000 litros por segundo. Alternativa B. Primeira questão discursiva. O sistema de airbag de um carro é formado por um sensor de aceleração, uma bolsa inflável e outros acessórios secundários. O sensor, ao detectar uma grande desaceleração, faz a bolsa inflar rapidamente, protegendo assim o motorista. Considere uma situação em que um carro inicialmente a 90 km por hora, que é 25 metros por segundo, é dirigido por um motorista de massa 80 kg. Esse carro sofre uma colisão frontal. Ao término da interação do motorista com o airbag, o motorista está em repouso. Despreze o intervalo de tempo para a bolsa inflar. Primeira pergunta. Considerando que o tempo de colisão entre o motorista e o airbag foi de 0,5 segundos, calcule o módulo da força resultante média exercida pelo airbag sobre o motorista. Eu quero o módulo dessa força resultante. Então, olha, vou encontrar as quantidades de movimento. Quantidade de movimento inicial é a massa vezes a velocidade inicial. Então, é 80 kg vezes o 25 metros por segundo. Então, a quantidade de movimento inicial vale 2.000 kg/metros por segundo. E a quantidade de movimento final? É a massa vezes a velocidade final. Só que no final, a pessoa para. Então, 80 vezes 0, 0. Então, a variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a inicial. 0 menos 2.000, menos 2.000 kg/metros por segundo. Tendo a variação da quantidade de movimento, eu consigo achar o impulso, porque o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, o impulso vale menos 2.000 newtons vezes segundos, que em módulo é 2.000 newtons segundos. Eu sei que impulso é força vezes tempo. O impulso é 2.000. Então, 2.000 é igual a F vezes 0,5. 2.000 dividido por meio, 4.000 newtons. Então, essa força tem módulo de 4.000 newtons. Segunda pergunta. Determine o trabalho realizado por essa força resultante sobre o motorista durante a colisão e calcule que altura atingiria um objeto de 3 kg se esse trabalho fosse utilizado para lançá-lo verticalmente para cima. Então, primeiro eu quero o trabalho, depois a altura. Trabalho é a variação da energia cinética, que é a energia cinética final menos a inicial. A energia cinética final é 0, porque a pessoa no final para. Então, não tem velocidade. A energia cinética inicial é massa velocidade ao quadrado sobre 2, que seria 80 kg vezes 25 metros por segundo ao quadrado dividido por 2. Logo, o meu trabalho vale menos 25.000 joules. O peso do objeto é dado pela massa vezes a gravidade. A massa do objeto é 3 kg, a gravidade 10, o peso é 30. Então, com esse trabalho, eu tenho que jogar esse objeto de peso 30 para cima. Então, o trabalho é peso vezes altura. 25.000 em módulo é igual a 30, que é o peso vezes a altura. Logo, a altura atingida por objeto é dada por 25.000 dividido por 30, que é aproximadamente 833,333, logo 833,3 metros. Então, esta é a altura atingida pelo objeto. Questão 2. Granizos são pedras de gelo que se formam em nuvens de grande extensão vertical, denominadas de cumulonimbus, cuja altitude pode variar de 6 km a 20 km. É dentro das enormes nuvens, em temperaturas muito baixas, que as pedras de gelo se formam. Estas pedras de gelo caem das nuvens quando as fortes correntes ascendentes, que existem dentro das nuvens, não conseguem mais sustentá-las no ar. No caminho entre a base da nuvem e o chão, as pedras vão derretendo, perdendo massa, mas mesmo assim podem chegar à superfície com tamanho correspondente ao de uma bola de tênis de mesa. Seja uma pedra de gelo de massa de 10 elevado a menos 2 kg, que cai verticalmente a partir do repouso de uma altura de 10 km, considerando a resistência do ar, uma pedra de gelo pode atingir o solo com uma velocidade de 10 metros por segundo. Se o impacto do gelo com o solo ocorre no intervalo de tempo de 5 vezes 10 elevado a menos 4 segundos, calcule a intensidade da força exercida pelo gelo sobre o solo. Então, agora, eu quero a intensidade da força exercida pelo gelo sobre o solo. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer,
encontrar as quantidades de movimento, tanto a quantidade de movimento inicial quanto a quantidade de movimento final. Então, a quantidade de movimento inicial é massa vezes a velocidade inicial. Inicialmente, essa pedra de gelo está em repouso. Então, 10 a menos 2 vezes 0, 0. Então, a quantidade de movimento inicial é 0. E a quantidade de movimento final? É massa vezes velocidade. Massa é 10 a menos 2 kg e a velocidade de 10 metros por segundo. Então, a quantidade de movimento final ela tem o valor de 10 elevado a menos 1 kg metros por segundo. Variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos inicial. Então, é 10 elevado a menos 1 menos 0. Então, vai dar 10 elevado a menos 1 kg metros por segundo. Tendo essa variação da quantidade de movimento, eu posso encontrar o impulso. O impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento. Então, o impulso vale 10 elevado a menos 1 newtons-segundos. Impulso é força vezes tempo. Então, 10 elevado a menos 1 é igual a F vezes o tempo de 5 vezes 10 elevado a menos 4 segundos. Então, a força é 10 elevado a menos 1 dividido por 5 vezes 10 elevado a menos 4. 1 dividido por 5, 0,2. Divisão de base 10. Conserva a base 10 e subtrai os expoentes. Menos 1 menos menos 4 é menos 1 mais 4, que é 3. Colocando em notação científica, um ando uma casa para a direita, subtrai 1 no expoente, dá uma força de 2 vezes 10 elevado ao quadrado newtons, ou 200 newtons. Então, essa é a força, 200 newtons. Agora, a letra B. Desprezando a resistência do ar, calcule a velocidade que a pedra de gelo teria ao atingir o solo. Considere gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Se eu desprezo a resistência do ar, o impossível acontece. Então, eu posso falar que teve conservação da energia. Então, a energia mecânica em um ponto A é igual a energia mecânica em um ponto B. Então, eu tenho aqui uma ilustração desse movimento. Imagina a pedra de gelo caindo daqui e chegando ao solo. Então, no ponto A, eu tenho energia cinética, mais potencial gravitacional, mais potencial elástica. No ponto B, a mesma coisa. Energia cinética, mais potencial gravitacional, mais potencial elástica. Considerando que inicialmente a pedra de gelo esteja em repouso, a energia cinética é zero. Para que exista energia cinética, é necessário que o objeto tenha velocidade. Como ele está em repouso, ele não tem energia cinética. E não tem nenhuma mola aqui nesse exercício. Então, as energias potencial elástica, tanto do ponto A quanto do B, também são iguais a zero. E no ponto B, ele já percorreu toda essa distância, então não tem mais altura, ele está no solo. Então, a energia potencial gravitacional no ponto B vale zero. Então, eu posso afirmar que a energia potencial gravitacional no ponto A é igual à energia cinética aqui no ponto B. O que é energia potencial gravitacional? É massa, gravidade e altura. Energia cinética é massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Posso cortar as massas, vou ter que a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é de 10 km, ou 10.000 metros, é igual a VB ao quadrado sobre 2. 10.000 vezes 10, 100.000. 100.000 vezes 2, multiplicando cruzado, 200.000. Raiz quadrada de 200.000, aproximadamente 447 metros por segundo. Então, essa letra B foi utilizada a conservação de energia, devido a não ter resistência, não ter atrito nenhum com o ar. Espero que tenham gostado dessa aula. Deem um like nesse vídeo, inscrevam-se no canal Paradoxo da Física e até nossa próxima aula.